Boa noite, igreja, graça e a paz. Nosso Senhor Jesus nos abençoe nesta noite, neste culto que nós vamos prestar ao nosso Deus. Pedia que os irmãos se colocassem em pé, abrissem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Profeta Isaías, capítulo 6, e acompanhem a leitura que eu vou fazer desde o versículo 1 até o versículo 8, que diz o seguinte: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moviam à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Vamos todos juntos ler o versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esta passagem mostra que o profeta, se classificando ou se autoavaliando como impuro, se preocupou no momento que viu o Senhor, mas o Senhor mesmo deu a ele a providência do perdão e do pecado, de forma que ele pudesse sair e pregar a palavra e falar de Deus. Nós também temos lábios impuros, também habitamos no meio de povos impuros, mas o mesmo Deus também nos deu a Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados. E desta forma nós podemos estar aqui esta noite, oferecendo a Ele um culto de louvor, que só é possível que Ele aceite, porque os nossos pecados são perdoados pelo sacrifício de Jesus. Vamos, nesse sentido, cantar o hino de número 11, honrando a esse Senhor maravilhoso. Antes de formar-se
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que não somos dignos de estar aqui, Pai. Não somos dignos de te prestar culto. E somente, Pai, a tua providência, Senhor Deus, o teu perdão através de Jesus, o teu mover, Senhor Deus, que através do teu Espírito nos traz até aqui, Pai. Somente por isso, Senhor Deus, é que podemos oferecer esse culto a ti, Pai. Te agradecemos por cada irmão que o Senhor aqui trouxe, Senhor Deus. Por cada irmão que está aqui, Senhor Deus, de coração aberto, desejoso, Senhor Deus, de apresentar diante de ti, Senhor Deus, a sua vida, Pai. Te pedimos que o Senhor também esteja com muitos dos irmãos, Pai, que neste período de viagem, de confraternização com familiares e com amigos, não podem estar aqui hoje, Senhor. Que o Senhor os esteja guardando, os esteja abençoando, da mesma forma com aqueles que aqui estão, Pai. Também te pedimos uma bênção especial, Pai, daqueles que têm o desejo no coração de estar aqui, de te louvar, mas por enfermidade, por alguma limitação, também não podem estar aqui, Senhor. Que eles sintam o teu conforto nesse momento, que eles possam sentir, Senhor Deus, que o Senhor é onipresente, Pai, que o Senhor está aqui e também está ao lado deles, Senhor Deus, confortando nas suas dificuldades, Senhor Deus, nos seus tratamentos e na sua recuperação, Pai. Te pedimos que o Senhor aceite esse culto, que mesmo dentro da nossa imperfeição, Pai, ele é feito de coração e por isso, desde já, Pai, te pedimos o perdão dos nossos pecados através de Jesus, Senhor. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Nosso fraternal abraço a todo o povo de Deus reunido nesta noite, na casa do Senhor, para louvor, adoração do seu nome. Este ainda é o primeiro domingo do novo ano, mas já é o terceiro culto que nós estamos levando a efeito neste domingo, para a honra e para a glória do Senhor. Nós estamos realmente, como foi lembrado, na oração do presbítero Antônio Carlos, nesse tempo das férias, principalmente esse período que vai um pouquinho antes do Natal até este domingo, muita gente sai mesmo para aproveitar, são as férias coletivas das empresas, e a gente se ressente pela ausência de muitos irmãos já nos trabalhos da manhã, assim foi, e não menos agora. Mas isso também é um privilégio para nós, receber outros que vêm nos visitar, nos dão a honra da sua companhia. Uns vão, outros vêm, e nós queremos muito especialmente acolher e saudar os dignos visitantes, e gostaríamos nesse momento de dar um destaque especial àqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Se essa é a primeira vez que você está aqui conosco, quando tiver, coloque-se em pé, que a Junta Diaconal tem uma lembrancinha muito singela para você. Eu sei que ali tem uma família de Toledo, não sei se é a primeira vez que vem estar conosco, mas, por favor, também pode se pôr em pé, ali atrás um outro grupo, também considerável, que eu não tive tempo de conhecer. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, recebam um abraço na nossa comunidade. Deus vos abençoe, aguarde até que recebam a nossa singela lembrança. Deus os abençoe, vocês tenham um ano muito feliz, muito próspero, muito rico, na presença do Senhor, onde estiverem, o Senhor possa muito abençoá-los. Cláudio, aqui na frente, os irmãos também, dê uma lembrancinha para eles. Temos estoque bastante lá. Nós, nesse período, alteramos um pouco as rotinas dos segmentos, dos departamentos da igreja, os grupos familiares estão de recesso, as sociedades internas também diminuem as suas atividades, mas os trabalhos comuns da semana continuam. Amanhã o culto de oração às 14h, quinta-feira às 15 horas, os cultos dominicais às 9, às 11, às 19, a escola dominical em regime de classe conjunta, mas funcionando normalmente. Hoje tivemos uma bela palestra pelo presbítero Luiz Augusto, que domingo também será o professor, e assim nos outros domingos. Então, estando na cidade, não deixe de participar dos trabalhos, acompanhando a vida da igreja por inteiro. E se viajar, aonde for, leve o nosso abraço, a nossa saudação à igreja daquela cidade que você estiver, esteja lá presente. E, como eu sempre digo, traz o boletim da igreja para a gente saber que você esteve lá, né? E a gente dá presença aqui, uma vez que você esteve ausente por motivo absolutamente
justificável. Reverendo Wesley tem a continuidade do culto. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 a 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Este é um verso muito conhecido, mas essa linguagem é uma linguagem figurada. O Senhor está sempre perto. O Senhor está sempre pronto, Ele é rico em perdoar. Nós é que viramos as costas ao Senhor e as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas Ele, que conhece todas as coisas, conhece a nossa vida, conhece o nosso pecado, Ele também é capaz de nos perdoar, porque Ele é rico em perdoar. Nós não podemos dizer, não tenho pecado. O apóstolo João disse, quem diz que não peca, mente. Todos nós pecamos. Pode ser que não, em casos tais ou quais, de crimes, nós não somos criminosos, não fazemos tais coisas, então eu não tenho que prestar contas a Deus. Não, nós temos que reconhecer que a nossa condição humana nos separa de Deus e somente chegamos até Deus porque Ele nos traz para Ele, para si. Ele é que nos atrai, Ele que nos chama, Ele que nos perdoa, pois é rico em perdoar. Neste começo de ano, vamos lembrar sempre disso. É uma necessidade de cada um de nós reconhecer a nossa condição de pecadores e saber que o Senhor nos perdoa quando nós queremos realmente entregar a nossa vida ao seu cuidado. Vamos curvar as nossas frontes, orar, abrir o nosso coração a Deus, pois Ele é rico em perdoar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque através de Jesus Cristo nós podemos te chamar Pai e somos tratados como filhos, adotados através de Cristo Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, pela tua misericórdia,
pela tua bondade e teu cuidado em nossa vida, manifestado de tantas e tantas maneiras, todos os instantes, todos os dias da nossa existência. Nós sabemos, ó Deus, que nós não podemos conhecer de Ti senão aquilo que Tu mesmo nos revelas. Nós não podemos conhecer do Senhor senão aquilo que a palavra do Senhor revela para nós, pois os nossos olhos são incapazes de vislumbrar a Tua majestade. Nós não podemos olhar para o sol como poderíamos olhar para aquele que é Criador do sol. Os Teus pensamentos são maiores e muito mais altos que os nossos pensamentos. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, mas nós te pedimos, ó Deus, que Tu nos conserves e nos conduzas para o caminho luminoso, o caminho iluminado pela Tua palavra, e que a nossa vida seja guiada todos os dias debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Estamos iniciando este ano de 2014, estamos no primeiro domingo e queremos, ó Deus, te pedir que possamos todos os domingos te adorar, mas não somente nos domingos, mas todos os instantes da nossa vida sejam de adoração, de reconhecimento da Tua bondade, do Teu amor, da Tua majestade. Abençoa o Teu povo aqui presente, mas também o Teu povo em toda a face da terra, aqueles que Te chamam e te servem como Senhor e como Pai, aqueles que realmente andam nos Teus caminhos e são discípulos do Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo para que haja crescimento espiritual, para que haja serviço, para que haja produtividade através do nosso trabalho e do nosso testemunho. Dá-nos, ó Deus, a Tua graça em todos os momentos, graça que nos foi concedida através de Cristo Jesus, nosso Senhor, pela Sua morte na cruz. E é em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Nós escolhemos para nortear a nossa liturgia desta noite textos do profeta Isaías. E desta feita, o texto é Isaías 42, os versos 10 a 12. Este profeta, profundamente identificado com a trajetória da vinda do Salvador, é aquele que, diante da visão divina, se prontificou a ser um missionário, não esquecido de que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos, e nós precisamos, então, jamais deixar de buscá-lo. Mas ele, nesta passagem que leremos agora, faz uma conclamação para o louvor a Deus, para que o Senhor seja exaltado pelos nossos lábios, com hinos e cantos. Isaías 42, 10 a 12. Vamos ler todos juntos a uma só voz? Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores, alcem a voz o deserto, as suas cidades e aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor merece toda exaltação e todo louvor. E uma das marcas do culto de adoração a Deus é podermos cantar estes louvores. E nós vamos fazer isso neste instante, porque para isso aqui viemos te adorar, ó Cristo. Vamos declarar isso através desse canto espiritual. Convoco a igreja para pôr-se em pé e juntos exaltarmos o nome do nosso Deus.
Aqui viemos te adorar, ó Cristo, proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa oração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Vamos lá do início mais uma vez. Aqui viemos te adorar. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus, Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita nossa oração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. O Senhor Jesus, aquele que exaltamos, é reconhecido nas Escrituras Sagradas de variadas formas. É chamado de leão da tribo de Judá, raiz de Davi, rosa de Saron, expressões que o identificavam como Messias, como o aguardado, como o que viria com a missão especial para a redenção da humanidade. E por todas estas qualidades, ele merece toda adoração e todo louvor. A ele vamos dar glória para sempre. Ele é o Cordeiro de Deus. Vamos exaltá-lo com este cântico de louvor ao Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus, a terra e o mar, e todo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Vamos com palmas. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Vamos nos assentar nesse instante. Nós vamos cantar mais um cântico, que é um cântico biográfico. Há figuras especiais na Bíblia que não apenas mereceram menções destacadas no próprio texto sagrado, mas empolgaram musicistas. E há algum tempo alguém reconheceu na figura de Barnabé, esse era o apelido dele, chamava-se José, cognominado Barnabé, que quer dizer filho da consolação. Que este homem ele consolava, ele confortava, ele estimulava as pessoas, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua dedicação. E nós estamos neste ano empenhados numa temática nova, intitulada Despenseiros da Graça, bons mordomos da graça do Senhor nós queremos ser, estamos enfatizando isso nesse domingo, e nós podemos mirar no exemplo de Barnabé, que não mediu esforços para, mediante os dons e talentos que Deus lhe conferiu, abençoar outros, abençoar comunidades inteiras. Ele se deslocou lá para Antioquia, da Síria, para ministrar a igreja nascente, mas que já revelava algumas características espetaculares. E ali ele disse, aqui eu não posso fazer esse trabalho sozinho, foi buscar Saulo de Tarso, a quem ele havia apoiado ainda anos anteriores, para juntos ministrar naquela igreja por um longo período. E assim esse homem se notabilizou, pelo cuidado com os irmãos, pelo cuidado com os que padeciam, os que sofriam. E esta música vai revelar isto, vai revelar estas características de Barnabé, que podem também ser vistas em nós. Ao ensejo de cantarmos este cântico, nós também convidamos os irmãos diáconos para o recolhimento do ofertório, que é uma manifestação da nossa preocupação, nosso cuidado com as causas que assumimos como Igreja de Cristo, a causa missionária, a causa social, a causa do serviço de evangelização, e é dever e obrigação dos membros desta igreja mantê-la, compromisso assumido na profissão de fé. Visitantes não se constranjam, é o nosso costume, se desejarem participar, fiquem à vontade. Enquanto cantarmos este cântico, vamos apresentar a Deus nossos dízimos e ofertas. Não fica bem, a gente passa bem, o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e partiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou um amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Vamos ficar em pé para cantar a última estrofe? E quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, providência sim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre,
também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de... Como é que era o nome dele mesmo? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, para agradecer esse momento, Senhor. Obrigado por nos trazer até aqui, Senhor. Faz com que todos esses dividendos aqui recolhidos, essas ofertas, esses dízimos, Senhor, sejam em prol da Tua obra, Senhor. Abençoa as pessoas que vão conduzir e discernir, distribuir esse dinheiro, essas ofertas, Senhor, que seja em proveito, seja em benefício da Tua obra. Abençoa todos aqueles que, porventura, não puderam comparecer agora com os seus dividendos, Senhor, mas nós cheios da Tua bênção, nós estamos Te agradecendo e estamos clamando para que a Tua obra seja completada através dessas ofertas, desses dízimos. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar os nossos lugares, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 90. Nós vamos pedir aos pais que retenham seus pequenos, hoje excepcionalmente. Já no próximo domingo nós voltamos com o culto infantil em todos os cultos. Salmo 90, que abre o quarto bloco de salmos, ou o quarto livro de salmos, e desta feita um salmo de Moisés, este homem que liderou a saída de Israel do Egito, este homem escolhido por Deus para realizar esta tarefa gigantesca, hercúlea, mas que também era reconhecido como um homem de Deus, assim a Bíblia refere-se a ele. E ele nos deixou esse legado tão bonito, que é o Salmo 90, o qual eu convido a igreja, mesmo assentado, mas com toda a reverência, a procedermos uma leitura, uma só voz de todo o Salmo. Leamos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras,
e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E o ano já está correndo. Não sei se você já se deu conta, mas esse já é o 5º dia de 2014. Daqui a pouquinho vai ser já o 50º, e daqui a pouquinho o ano já vai ter se findado. Premidos por esta convenção que se estabeleceu para dar curso à mudança das estações, à alternância dos tempos, nós também nos vemos nesta correria, nos vemos nesta condição bastante precária que se estabeleceu para a humanidade. O homem que escreveu esta passagem teve uma virtude muito especial. Viveu 120 anos. E como se não bastasse, a etapa em que a sua vida ganhou mais valor e mais vigor foi justamente o último terço. Alguns comentaristas dividem a vida de Moisés em 3 grandes etapas. Os primeiros 40 anos, desde o seu nascimento, o tempo de formação no palácio real, sendo considerado filho da filha de Faraó, pelas circunstâncias que nós bem conhecemos, recebeu toda uma formação intelectual, cultural, uma bagagem que lhe deu destreza mental, que lhe deu uma visão estratégica das coisas, mas que talvez não foi suficiente para lhe dar a experiência de vida que só o 2º terço da vida lhe conferiu. E esse 2º terço se deu longe dos grandes centros, das grandes bibliotecas, das grandes economias. Foi o tempo em que ele constituiu uma família, o tempo em que ele cuidou de rebanhos, o tempo que lidou com a natureza, o tempo em que pôde admirar melhor toda a obra do Senhor na criação. Mas quando ele achava assim, bom, eu aprendi bastante dos livros, aprendi muito da vidinha, agora vou me aposentar, vou viver sossegado, vou viver tranquilo, vou curtir esse restinho de vida que eu tenho. Deus diz assim, nada disso, vamos lá tirar o meu povo do Egito. E depois de redarguir com o Senhor e argumentar de maneira muito incisiva que ele não era um homem, que ele não estava preparado, o Senhor disse, é você mesmo. E os últimos 40 anos marcaram a vida de Moisés de uma maneira que nós reconhecemos pelas Escrituras o seu valor e a sua importância. Alguém como ele tem muito a nos dizer sobre a vida, sobre a existência humana, sobre a transição dos anos. Não podemos identificar claramente o período da vida de Moisés, mas podemos mais ou menos identificar aí por volta do 16º, 15º século antes de Cristo. Portanto, longe de nós, mais de 3.500 anos. No entanto, ele nos deixa algumas coisas muito importantes sobre a nossa existência, que eu gostaria de, já à guisa de introdução, destacar. A primeira coisa que ele fala sobre a vida é da sua brevidade. A vida é muito breve. A vida passa muito depressa. Ele usa até algumas expressões bastante curiosas. Ele diz assim, nós voamos, mesmo não sendo passarinho. A vida voa. Já estamos no 5º dia útil do novo ano, daqui a pouco é o 50º, daqui a pouco já acabou. A gente parece estar numa rotação muito mais rápida do que foi no passado, mas os antigos talvez tinham a mesma impressão, cada um vai ter a impressão pelo tempo em que vive, mas convenhamos, a vida é muito breve, principalmente se nós a comparamos com a eternidade de Deus. Aliás, esta é uma proposta deste salmo e que foi identificada por um versionista. A eternidade de Deus e a transitoriedade, ou a brevidade, a fugacidade dos dias, dos anos da vida dos homens. Nós passamos de uma fase da vida para outra rapidamente. Um filho nosso
adentra a uma unidade escolar, dali a pouco já está se formando, já passa para outra, dali a pouco já está pós-graduado. E a gente diz assim, mas como passou depressa? Passou depressa, mas foi custoso também, né? Tem esse outro lado, né? Mas depois que passa, diz assim, foi muito breve. Há muitos elementos aqui para descrever esta brevidade e deixam-nos até com um nó. O verso 10 diz assim, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Eu posso estar enganado, mas tem gente aqui que está no crédito já, né? Já está na sobressalência, né? Mas vamos seguir mais à medida que hoje se tem sobre a condição de vida, que já passou um bocado disso, e principalmente quem cuida da saúde, quem se trata bem. Eu sei que a média de idade aqui dos membros da nossa igreja é bem maior, é bem mais alentada, né, reverendo Wesley, que sempre faz os levantamentos para nós, sempre temos gente ali na casa dos centenários, seja um bom candidato para isso, siga o exemplo de Moisés, vá aos 120, mas e daí? 120, 150, 100, é breve ainda. Sempre é breve. A segunda coisa que se diz acerca da vida é que, além dela ser breve, ela é frágil. A brevidade e a fragilidade da vida são estabelecidos aqui neste salmo com muita tenacidade. O exemplo para marcar a fragilidade da vida nos é dado da plantação, da erva do campo. A nossa vida é como a relva que floresce de madrugada, de madrugadinha. Mas já ela viceja, floresce, de repente no final da tarde já murcha e já seca. Nós às vezes nos achamos muito fortes, muito cheios de vigor, e às vezes um bichozinho muito microscópico, de fato invisível ao olho nu, adentra o nosso organismo e faz uma bagunça, e estraga a nossa saúde que a gente não pode imaginar. Michael Schumacher ganhou 7 campeonatos de Fórmula 1, andando a mais de 300 por hora, e arrebenta o capacete numa descida de esqui, e a sua vida está por um fio. Anderson Silva ganhou inúmeras vezes o cinturão do campeonato que disputa de lutas, e na hora que vai dar uma pernada, fratura 2 ossos, e a sua carreira esportiva provavelmente vai para a aposentadoria. Fragilidade. Nestas alturas da nossa caminhada do ano, muitos aí estão no vai e vem, nas viagens, uma imprudência de alguém, por mais que a gente seja sereno, seguro, pode causar um acidente que se torna fatal para nós. Somos frágeis. Alcançamos algumas coisas tremendas na nossa vida moderna, conseguimos subir às alturas impensáveis, ir às profundidades abissais, mas ainda continuamos extremamente fragilizados. Mas um último aspecto que o salmista destaca ainda, à guisa desta descrição da existência humana, é que há uma brevidade da vida, há uma fragilidade da vida, mas o pior de tudo, há uma pecaminosidade da vida. Nós passamos os nossos dias, infelizmente, aviltando a glória de Deus, ofendendo a glória de Deus, magoando o propósito do Senhor. O Senhor bem reconhece as nossas iniquidades. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Às vezes ocultos de nós mesmos. Por isso, no Salmo 19, o salmista ousa rogar ao Senhor que o absolva até dos pecados ocultos. Que pelo sim, pelo não, Senhor, eu estou reconhecendo que sou pecador, como bem enfatizou o reverendo Wesley no momento da confissão. Mente quem diz que não peca, e ainda faz Deus de mentiroso que diz que nós somos pecadores. Mas esta realidade da pecaminosidade na nossa existência não é apenas algo para ser constatado, algo para dizer, bom, a gente é assim mesmo, somos humanos. É para entristecer o nosso coração. Não fomos feitos para o pecado, escolhemos o pecado. Deus nos fez dentro da sua
característica de nos fazer a sua imagem e semelhança, com a oportunidade de decidirmos se pecaríamos ou não. Escolhemos pecar e agora não podemos mais deixar de pecar. E isso é muito triste. Há uma luta, uma batalha contra o pecado. Há uma resistência que colocamos diante do nosso coração, mas que muitas vezes é vencida. E o que acontece? Tristeza, abatimento. Por isso sempre reservamos no culto solene a oportunidade de reconhecer isso, pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos faça andar em novidade de vida, que o Senhor nos ajude a não mais pecar, porque não podemos fugir a esta nossa condição. Uma vida breve, uma vida frágil, uma vida em pecado. O que nós podemos ter como esperança para a nossa vida? Este é o outro lado da música. Este é o outro lado da moeda que o Salmo nos traz como uma mensagem de estímulo e incentivo. Se de um lado esta é a nossa realidade, nós temos sim alguma coisa a esperar de diferente, se nos dispusermos diante da face do Senhor e soubermos clamar a Ele, pedir a Ele e esperar dEle as suas profusas bênçãos. Os salmos são orações, os salmos são clamores, os salmos são súplicas, os salmos são oportunidade de dizermos: Senhor, diante do que nós estamos vivendo, nós precisamos disso, ajuda-nos, Senhor. E há 3 realidades que eu gostaria de destacar para ensino nosso nesta noite, preparando-nos inclusive para a participação da ceia do Senhor, que são motivos da nossa oração, da nossa súplica, que devem figurar no topo do rol das nossas súplicas diárias, aquelas em que nós carreamos ali motivos de enfermidade, motivos de ordem econômica, motivos profissionais. Vamos encabeçar estas listas com estes pedidos. Primeira coisa que nós não podemos prescindir é da graça de Deus. Da graça de Deus, que aliás estamos tratando neste domingo e nesta semana com a igreja, já que desejamos ser bons mordomos e despenseiros da graça de Deus. Graça que é de Deus, falamos muito disso hoje de manhã. É dele que se origina essa graça. Ela não pode ser dissimulada, ela não pode ser feita pelos homens. Deus é que do seu coração e da sua presença manifesta e faz dimanar a sua graça. E literalmente o salmista pede no derradeiro versículo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Mas graça que se manifesta de variadas formas. O verso 14 diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Esta palavra benignidade é muito rica. Benignidade é a qualidade daquele que é amável, daquele que é sensível. Nós esperamos no relacionamento conjugal, marido e mulher, que a benignidade seja uma constante. Tratem-se um ao outro com amabilidade, com gentileza. Maridos, sejam cavalheiros, sejam sensíveis para com as vossas mulheres, vai dizer a palavra de Deus no Novo Testamento. Mas as mulheres não menos amáveis, corteses. Como é importante nós revelarmos esta cortesia. E Deus, que é Senhor, que é soberano, que é absoluto, que pode todas as coisas, nos trata com amabilidade, não com severidade, não com dureza, não com rigidez. Mesmo que os nossos pecados estejam diante dos seus olhos e estão apenas para fazer proceder da face do Senhor a tristeza, e tristeza segundo Deus, que vai produzir arrependimento nos nossos corações. Sacia-nos, Senhor, com a tua benignidade, porque nós estamos enfastiados de grosseria, nós estamos por aqui de rudeza, nós não aguentamos mais um jugo pesado. Senhor, alivia de nós toda esta aflição, fruto da graça de Deus. Sim, ó Deus, derrama a tua graça, saciando-nos com a tua benignidade,
que vai propiciar ao nosso coração alegria, alegria que será manifestada por cantos, alegria que será maior do que os tempos da aflição, os tempos da adversidade. Diante de uma vida que é frágil, que é breve, que é pecaminosa, não podemos abrir mão desta graça. Graça que se revelou de maneira superlativa na cruz do Calvário. E que nesta noite nós somos convidados a cercar esta mesa, receber os elementos memoriais para lembrar quanta graça Deus tem derramado sobre as nossas vidas. Que Deus gracioso, capaz de vir ao nosso encontro, assumir o nosso lugar, ir às últimas consequências, derramar o seu precioso sangue que nos purifica dos nossos pecados e fazer-nos viver em abundante graça. A isso devemos dar graças, agradecer. Tamanha bondade, misericórdia, compaixão, benignidade, enfim, graça de Deus. Supliquemos, pois, diariamente, graça. O salmista no Salmo 63 diz: a tua graça é melhor do que a vida. Quando as pessoas às vezes querem elencar quais as coisas mais importantes da vida, podem fazer a lista maior que for, inclusive serem bastante românticos, colocarem coisas que não são materiais, de consumo imediato, não vão conseguir superar o salmista quando diz assim: a graça é melhor do que tudo na vida, melhor do que a própria vida. A segunda coisa que devemos clamar, ao lado da graça de Deus, e que o salmista nos deixa com muita propriedade, é suplicar sabedoria de Deus. De um lado pedir a graça, de outro pedir a sabedoria, e o salmista o faz de uma maneira muito singela. Ele pede a pedagogia da sabedoria. Ele suplica ao Senhor que o ensine, versículo 12, talvez o versículo mais lido em aniversários, né? Às vezes chega no aniversário e diz, pedem para a gente citar um versículo, Salmo 90, 12, é bom também, vale, mas tem muitas outras coisas para a gente usar em aniversário, viu gente? Mas vá lá, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O homem comum apenas conta os dias, produz as folhinhas de ano, permite a gente arrancá-las ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, conforme a que você usar. Mas isso é apenas uma forma pequena, limitada, para reconhecer quantas coisas num único dia podem ser realizadas, podem ser levadas a efeito, podem produzir resultados maravilhosos. Gosto muito de pessoas, quando me abordo aqui no gabinete, vem com uma pastinha, abre a pastinha assim, e tira uma folhinha, às vezes assim, dá para dobrar em 4 vezes a folha do boletim, e naquele espacinho assim tem umas 25 coisas que eles querem conversar comigo, né? Outros já chegam com uma folha bem grande, tem 2 coisas, só que a letra é grande, né? Mas geralmente as pessoas economizam o papel e dizem, olha, tem tanta coisa hoje, que se eu escrevesse em letra grande, eu ia gastar muito tempo, gastar muito grafite, muita tinta de caneta e muito papel, né? São pessoas que reconhecem que a cada minuto, a cada instante, há alguma coisa preciosa, há alguma coisa importante, alguma coisa que não pode se deixar escapar. Mas nós precisamos da sabedoria de Deus para bem nos conduzirmos nas coisas. Porque, do contrário, a gente só se atrapalha, a gente só se confunde, a gente acaba passando por cima uns dos outros e perdemos o melhor, perdemos o sumo. Sim, queremos ter um coração sábio, e um coração sábio não pode prescindir da sabedoria de Deus. Não estamos falando da sabedoria humana, da sabedoria de filósofos clássicos, da sabedoria de uma literatura secular, mundana. Nós queremos a sabedoria da palavra de Deus, nós queremos a sabedoria do próprio Deus da palavra. Um livro sabidamente rico em sabedoria, o livro de Provérbios, vai nos dizer que tudo começa numa coisa: temor do Senhor.
O temor do Senhor é o princípio, a base, é o fundamento, é o começo, é a estrutura da sabedoria. Sem o temor do Senhor, não dá para construir o edifício da sabedoria. Mas a partir do temor do Senhor, temor que nos leva a reverenciá-lo, a respeitá-lo, a reconhecer que a sua palavra tem a luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, é via segura por onde nós vamos andar, nós passamos a nos relacionar bem uns com os outros, nós passamos a decidir corretamente na nossa vida. Então, ao lado da súplica da graça do Senhor, nós também temos que suplicar sabedoria e buscá-la. E buscá-la. O mesmo livro de Provérbios insiste em muitos lugares que a sabedoria precisa ser buscada. A sabedoria não é alguma coisa que a gente fica assim, se manda, Senhor. Tem que cavar, tem que ir atrás. Diante de cada situação da vida, perguntar qual é o caminho melhor. O que faria o Senhor aqui? Qual é a diretriz da palavra de Deus? Não passar batido por absolutamente nada. Então, diante de uma existência frágil, breve, pecaminosa, nós escolhemos buscar graça de Deus, sabedoria de Deus, mas também buscar a glória de Deus. O verso 16 diz assim: aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Aprendemos no catecismo, desde a sua primeira questão, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer exclusivamente no Senhor eternamente. Descobrimos a partir desta indagação que tudo o que fazemos na vida tem que ter este viés e este condão. Isto glorifica a Deus, isto manifesta a glória de Deus, isto exalta o nome do Senhor, isso traz glória a Deus. Se afirmativa a pergunta, a resposta à pergunta, então vamos em frente. Se houver dúvida ou for negativo, pulamos fora, porque só queremos que Deus seja glorificado na nossa vida. Porque assim como os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos, o homem a quem Deus chamou, e chamou com santa vocação, perguntando: quem vai por mim, quem vai por nós? E disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Não pode senão ir com este senso, com este objetivo, de que a glória do Senhor seja manifesta, de que o nome do Senhor seja glorificado. Então, o que nós queremos nesse ano de 2014, com projetos aos quais já nos lançamos, com objetivos que queremos ver realizados, com alvos que estão aí para tomarmos as devidas providências, não a nossa própria glória, não o nosso próprio êxito, não o nosso próprio sucesso, mas a glória de Deus antes de tudo. Porque quem busca a glória do Senhor, segundo o Salmo 1, sempre é bem sucedido. É como árvore plantada junto a correntes de água. Não é como a relva que de manhã cedo aparece, de tarde já murchou e secou. É como árvore arraigada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto faz é bem sucedido. É bem sucedido. Quero reiterar os meus votos de um feliz 2014 a você. Que mesmo diante de um quadro que não é nada agradável sobre a nossa existência, nós possamos suplantar tudo isso pela graça do Senhor, pela sabedoria de Deus e pela glória do Senhor, que é o nosso alvo, que é o nosso objetivo na vida. De tal sorte que a nossa vida, neste ano, será marcada por um algo a mais, por uma realidade que vai tornar um ano muito especial. Que Deus a todos nós abençoe e guarde. Convidados que somos para participar da mesa do Senhor, vamos já de pronto abrir nosso hinário no hino 342, também será projetado, e ao ensejo disso, convido os irmãos oficiais para se postarem à mesa, para juntos ministrarmos a ceia do Senhor.
Vamos colocar-nos em pé. Atendendo ao que mandaste, relembramos, ó Jesus, o teu grande sacrifício consumado sobre a cruz. Monumento precioso, onde esplende o teu amor. Esta ceia é simbolismo do teu gesto redentor. Recordando que sofrestes, aguardamos o porvir, quando em majestade e glória, como o sol vais refulgir. Que por meio desta ceia nós cresçamos em poder, o poder com que os remidos todo mal irão vencer. Nós vamos orar consagrando a mesa do Senhor. Convidamos o reverendo Wesley para fazer esta oração e logo a seguir todos oraremos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos em torno desta mesa que foi instituída pelo Senhor Jesus quando, em companhia dos seus discípulos, se preparava para o seu sacrifício. Nós nos alegramos em poder participar como teu povo, lembrar o que Cristo fez em nosso benefício. Tudo que Ele passou, tudo que Ele sofreu, foi para nós o caminho da salvação. Tudo o que Ele fez foi nos dar o que nós não poderíamos conseguir com o nosso esforço. Custou, Senhor, um alto preço ao teu Filho. Não foi de graça, mas pela graça é que Ele fez. Foi um preço alto que Ele fez, que Ele pagou, mas tudo foi feito de forma cabal. Por isso estamos confiantes naquilo que nos foi dado, nesta herança bendita que dás aos teus filhos através dos méritos do teu Filho. Nós te agradecemos, nós te louvamos e te pedimos, ó Deus, que fortaleças a nossa vida debaixo da tua graça e oramos como Cristo ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: porque eu recebi do Senhor
o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Este memorial é o memorial da graça, é o memorial do favor de Deus estendido através do sacrifício de Cristo. Nós somos convidados a participar, a ser parte do corpo de Cristo. Todos nós somos chamados e convidados para ter esta comunhão, comunhão única, comunhão indissolúvel, comunhão incomparável. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus, fazei isto em memória de mim. Podeis assentar. Por semelhante modo, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: este cálice aponta para um novo compromisso. No antigo compromisso proposto pelo Criador, o homem se devotou a Ele em obediência, e o Criador prometeu vida e a concedeu. Mas o homem não cumpriu a sua parte. O novo compromisso, a nova aliança, o Filho de Deus assume a nossa condição humana, e este sim, de maneira obediente, completa, plena, sem pestanejar, nos dá a condição de partilharmos desta aliança, e a promessa de vida recai sobre nós. Vamos, pois, participar da nova aliança, tomando cada qual o seu cálice, mas na certeza de que este cálice é o cálice da salvação.
Estamos nos encaminhando para o final do culto. Nós queremos dizer aos irmãos que neste mês de janeiro nós não teremos o nosso lanchinho tradicional, né? Estendemos mais um pouquinho, mas não precisa ir embora correndo, não. O tempo está bom, está gostoso, vamos papear um pouquinho, mas nossas equipes estão de folga agora nesse mês de janeiro. Mas nós vamos cantar o hino 106, encerrando assim o nosso culto, desejando a todos uma feliz e próspera semana. Vamos colocar-nos em pé e louvar o Senhor. Jesus abriu no dia em que na cruz por mim morreu em mil. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu. Pois sobre a cruz com grande amor que Cristo padeceu, e desde que por seu amor o rumo me apontou, confio nele com fervor, pois que me resgatou. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu. Foi sobre a cruz com grande amor que Cristo padeceu. A sua morte sobre a cruz traz vida imortal, e vou morar com Cristo em luz na glória celestial. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu. Foi sobre a cruz com grande amor que Cristo padeceu. Esta é a nossa profissão de fé, cremos sim. Confiamos na obra realizada na cruz e à sombra da cruz queremos nos instalar. Mas queremos, ó Deus, também dignificar o Teu nome, honrar-te, glorificar-te a cada passo da nossa vida. Este ano, novinho em folha que ganhamos, nós temos a oportunidade de passar a limpo a existência, de não sermos apenas tocados por aquilo que é comum a todos, uma vida breve, uma vida frágil, uma vida pecaminosa. Queremos, ó Deus, pela Tua graça, viver em sabedoria e visando a glória do Senhor. E que isto possa ser uma marca bastante intensa dos dias que se seguirão neste ano e no correr da nossa vida. Despede-nos com a Tua paz e com a Tua bênção, guarda-nos, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações, a presença do Espírito Santo repouse sobre vós permaneça hoje, ao longo de 2014, para todos sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Vamos nos saudar com a bendita paz de Cristo. Uma boa semana a todos. Deus vos abençoe.